Vocês têm noção do que aconteceu nesse capítulo 305? Véi, o react desse capítulo 305 foi muito massa porque eu fiquei muito comovido com esse capítulo. Pra mim foi um dos melhores de My Hero Academia. Deixa eu abrir aqui a minha colinha. Gente, Horikoshi Kohei, o autor de My Hero Academia, tá fazendo história. Ele, ao introduzir um personagem, um protagonista feito o Deco, ele tá mostrando novos caminhos, novos horizontes na indústria de mangá de uma maneira geral, eu diria. Mas claro, né, especificamente com a demografia shonen. Eu tô impressionado com o que ele vem, com os temas que ele vem trabalhando, né? Sobre o desarmamento, sobre o abuso na família. E agora, né, sobre o que é ser um herói. Mas não existem super-heróis na vida real, Matheus. Mas nós podemos ser através de conscientização, através das nossas atitudes, através de como a gente percebe a sociedade e como a gente luta pela melhoria dessa sociedade. My Hero Academia é um mangá que dialoga muito bem com os princípios mais básicos aqui do canal. E eu fico muito feliz em estar fazendo análise, acho que desde o capítulo 50 de My Hero Academia, então é muito tempo. O título do capítulo 305 é Izuku Midoriya e Shigaraki Tomura, o que é curioso porque o título do capítulo 304 foi Izuku Midoriya e Toshinori Yagi, né? Tipo, o capítulo 304 foi Deku e All Might, e aqui é Deku e Shigaraki Tomura, e a maneira como ele percebe lá abaixo de tantas camadas a criança que existe dentro do Shigaraki, e criança essa que está pedindo socorro. Galera, dá like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, isso é muito importante para o meu trabalho. Ativa o sininho e configura o sininho para receber todas as notificações. E vamos lá! O capítulo 305 começa com Nana, né? A gente vê por um outro ângulo ela fazendo aquela mesma pergunta que encerra o capítulo 304. E aí, você pode matar Shigaraki? E aí, como a gente especulou, a Nana confirma, né, que não é um pedido. A avó não vai pedir pro Deco matar o neto dela, né? É sobre a determinação do Deco. Só que o Deco, ele viu alguém querendo ser salvo quando ele observou o Shigaraki dentro dos vestígios. Louco, né? Saber que o Shigaraki, o Alpha One conseguiram invadir aquele espaço dos vestígios, que é uma zona de conforto, né, pros antecessores. Tipo, todos os antecessores estão sabendo dessa ótica do Deco, de que ele viu o Shigaraki pedindo ajuda, afinal eles estão sincronizados com as emoções do Deco, porém, alguns, como o Banjo, não percebem dessa forma, afinal o Shigaraki é cheio de ódio. Como é que tu tá querendo salvar um cara que odeia tudo e só quer destruir? Olha, galera, se tu tá pensando em comprar alguma coisa, vai pelo nosso link da Amazon que tá aí na descrição, beleza? Eu sempre redireciono vocês pra página de mangás lá da Amazon e acredito que ainda tá rolando a Semana do Consumidor. Eu sempre mando os novos mangás pra vocês através desse link, com os novos descontos, sempre tudo atualizado, beleza? E saiba que indo pelo nosso link, tu pode comprar não necessariamente mangá, tu pode comprar tipo um jogo, um filme, um livro, que a gente ganha uma comissão sem nenhum custo adicional pra tu. Então dá esse help aí no All Blue. E se vocês estiverem me notando um pouquinho cansado, é porque meu filho nasceu no último dia 10, então tá aquelas madrugadas de trocar a fralda e tal, então eu não tô triste, tá? Tem uma galera que confunde, eu tá cansado com tristeza, beleza? Não é, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas continuando o capítulo, a gente vê em detalhes, né, como os antecessores do One for All percebem o plano mestre do Alpha One. O Alpha One, ele tá querendo roubar corpo e alma de Shigaraki para poder adquirir o One for All de uma vez por todas. É muito curioso porque o Alpha One já tentou tirar à força o One for All do Banjo, que foi o quinto portador do One for All, e o Alpha One também tentou tirar o One for All à força do sexto portador chamado N. Só que ele falhou,
A gente sabe, né, lá no comecinho de My Hero Academia, o All Might ele dá o One for All pro Deco através de um fio de cabelo, é o seu DNA, mas não adianta tirar o fio de cabelo do Deco, puxar o fio de cabelo do menino e engolir, porque ele precisa querer que aquela pessoa que ingeriu os seus fios de cabelo, o seu DNA, seja o próximo portador. E a gente sabe que não dá pra ter um próximo portador. Fico até imaginando se nessa história do Alpha One querer roubar o One for All, ele até consegue, mas ele explode. É meio clássico isso, né? Eu lembro que no começo da saga Majin Buu, o Vegeta, ele tá lutando com um monstro, é o Goku ou o Vegeta, tá lutando com um monstro lá na torre do Babidi, e esse monstro ele suga a energia. E aí o Vegeta manda muita energia e o monstro explode. Então eu fico pensando se de repente isso poderia acontecer com o Alpha One. Porém seria meio anticlimático, né? Se isso acontecer, que seja depois de uma batalha muito apoteótica. Então, o Alpha One tá falhando, tentando roubar a força. Só que com o corpo e a alma do Shigaraki, ele vai conseguir roubar o One for All de uma vez por todas, porque ele vai conseguir dobrar os princípios de repasse do One for All, né? Que requer uma vontade muito forte e poderosa para isso acontecer. E aí ele tá vendo isso no Shigaraki, o ódio do Shigaraki tornará isso possível. E aí você me pergunta, pô Matheus, mas como assim o Shigaraki tem uma força de vontade maior que a do Alpha One, que é aquele cara malicioso, que já viveu não sei quantos séculos atrás? Mas então, galera, o Alpha One ele tem uma ambição, só que ele é frio, calculista e tal. O Shigaraki, ele é muito focado em ódio e em destruição. E é por isso que o Shigaraki também conseguiu usar a decadência dentro dos vestígios. Talvez o Alpha One, esse tempo todo, ele sabia que ele precisaria de um receptáculo como o Shigaraki. E aí, é muito louco que ele forjou o Shigaraki. O Shigaraki, claro, ele tinha os próprios traumas, ele tinha as próprias problemáticas na sua família, mas o Alpha One, se aproveitando disso, ele foi lá e forjou o garoto da maneira como ele queria para poder usar o corpo dele, né? Então, a Shimura Nana, ela, ao perguntar isso pro Deco, querendo saber qual é a atitude que ele vai ter, a força de vontade dele, até onde você vai? Ela acha injusto, né? Colocar esse fardo nas costas de um garoto de 16 anos, mas se o Shigaraki se transforma na encarnação do mal, e aí tem um painel estonteante, que é o Shigaraki com as asas abertas, né? É muito louco você perceber que ele ainda tá abrindo suas asas, tá saindo do casulo, ele não saiu totalmente do casulo nesse incidente anterior agora, essa batalha de Jakku, né? Então ele ainda vai virar a encarnação do mal, e não é tipo o Shigaraki, é o Alpha One no corpo do Shigaraki, mas qualquer combinação que seja, que fosse, é a encarnação do mal. Então tipo, acabou, se permite esse cenário acontecer, acabou. E essa batalha final vai ser muito incrível, galera, porque eu acho que isso deve rolar. E eu acho, inclusive, que o Deco vai salvar o Shigaraki o matando. Tipo, a morte do Shigaraki vai ser a salvação, porque eu acho que ele não conseguiria viver de novo depois dessa tomada de corpo, né? Então ele quer ser salvo por esse caminho. Às vezes você comete erros e você quer voltar atrás, mas não dá, você não dá pra mudar o passado. E aí você vai enveredando por esses erros. Essa situação do Shigaraki, o Deco percebe a criancinha chorando, ele queria, no fundo o Shigaraki queria viver uma vida normal, uma vida tranquila e tal, mas ele já foi tanto pelo caminho do ódio que não dá. Então, a Nana diz que perdoá-lo ou tentar conversar com o Shigaraki talvez não seja possível. E aí eles vão falando, né, o Banjo e tal, há pessoas nesse mundo que não podem ser salvas e você conseguirá matá-lo se precisar? E essa pergunta que bate no Deco. Eu gosto muito desse protagonista, galera, porque na demografia shonen, geralmente, a gente tem os protagonistas felizões. Yeah, eu vou conseguir e tal. Galera, isso é um tipo de mentalidade que muitos adultos não têm. Então, tipo, é muito louco tentar vender isso para uma criança. É legal o fator de tentar transformar,
Mas o Deco, pra mim, ele é muito mais sincero como protagonista. Porque ele olha com medo, você vê que ele tá espantado, processando. Quando você é adolescente, por mais seguro que seja qualquer adolescente, há muita insegurança, porque é uma fase de inseguranças. E o Deco, ele é um dos poucos protagonistas, acho que o Tanjiro também de Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer, também é um tanto quanto inseguro, e é legal você ver insegurança por parte do personagem. Será que eu tô indo pelo caminho certo? Em vez de ter tantas certezas, se questionar. É por isso que eu amo muito esse protagonista. O Deco, pra mim, é um dos melhores protagonistas de mangás de todos os tempos. E aí o Deco vai falando daquela história, né? Que ele sentiu que o Shigaraki pedia por socorro. E não é que o Deco entendeu isso, ele sentiu. E a sensibilidade do Deco é mais uma característica que me faz amar tanto esse personagem. Porque ele sentiu o tal garotinho chorando dentro do Shigaraki Tomura, que é o Shigaraki Tomura criança, né? Então fico me perguntando, galera, seria uma quirk secreta do Deco? Eu acredito que não. Porque a gente teve no capítulo 304 muito desenvolvimento sobre quem tinha quirk e quem não tinha entre os antecessores do One for All. Então, o Deco não tem quirk. Foi mais uma sensibilidade. É porque a maneira... Quando o Deco ele tá falando que sentiu que o Shigaraki pedia por socorro, tinha lá, né, um grafismo, tipo, uma luz no fim do túnel. E tinha uns streamlines desenhados de uma maneira diferente, né? Na luz no fim do túnel tava lá a criancinha, o Shigaraki pequeno. E aí parece, por esse grafismo, uma quirk, uma individualidade. Mas acredito que é só o Horikoshi Koei ilustrando a percepção do Midoriya. Porque se o Deco tivesse uma quirk, ele morreria com menos de 40 anos. Uma quirk secreta, né? Então eu acho que ele não tem mesmo uma quirk. Isso é que é legal. Isso é legal de My Hero Academia. Porque vivendo num mundo onde todo mundo tem tudo, ele não tinha nada, ele ainda tinha força de vontade. Beleza que o Deco recebe 3 milhões de dólares para começar a vida do All Might, né? Com o One for All. Mas, ainda assim, antes disso, ele tinha essa força de vontade toda, né? E aí, galera, o Deco começa a tocar muito meu coração nesse capítulo. O Horikoshi Koei, ele desenvolve mais camadas de certas características dele, de como ele percebe aqueles vilões, aqueles bandidos com os quais ele já lutou, né? Ele vai falando sobre os seus inimigos anteriores, o Muscular, o Stain, o Overhaul, inimigos que se recusaram a se render e que lutar era o único modo. Contra o Muscular, era matar ou morrer ali. O Deco tava sozinho com o Kouta lá no arco do acampamento. Contra o Stain, era ele, o Ida e o Todoroki também sozinhos no beco. O Stain tava lá pra matar, ele não mata criança, o Stain. Mas estavam vindo pra cima dele com tudo. E o Overhaul, pô, o Overhaul, o que é que ele fazia com Eri, né? O cara era bastante cruel. Então eles se recusaram a se render, não dava pra conversar. É como a Shimura Nana diz, né? Há pessoas que não podem ser salvas. Então, não dava. Tinha que lutar com essa galera, né? Então, Deco nunca conseguiu entender o que fez essas pessoas serem ruins. O que fez o Muscular, o Stain e o Overhaul trilharem um caminho da maldade. E aí talvez se o Deco entendesse as coisas seriam diferentes, como foi no caso do Gentle. Então, galera, é uma página muito emblemática. É uma página que fala sobre a raiz dos problemas. E o Deco, ele é muito especial porque, por exemplo, esse capítulo ele me remete muito à desigualdade social. Bandidos existem, batedores de carteira, quando você está passando na rua, alguém pega teu celular. Isso existe por conta de desigualdade social. Você vê o problema de uma maneira geral. E existem problemas específicos. O Deco, ele conseguiu entender o problema específico do Gentle, da Labrava. E beleza que em meio à porradaria, beleza, houve porradaria, mas o Deco, ele conseguiu entender o coração do Gentle e dobrar aquela situação. Então, foi muito bonito o que aconteceu ali. Muito, muito bonito. E o Gentle é um vilão que vai ser reinserido na sociedade, né? Então, caramba, qual foi a problemática que levou o Muscular a ser esse cara cruel? Qual foi a problemática que levou o Stain, né? O Overhaul. A gente tem o filme do Coringa, né? O Joker, que foi um sucesso com o Joaquin Phoenix. E a gente vê que faltava assistência do governo para a doença mental que ele tinha.
É muito louco, galera. E aí o que é que o Horikoshi Koreii tá fazendo? Ele direciona sua obra para uma demografia shonen, é um mangá de super-herói, ou seja, atinge também em questão conceitual os públicos do ocidente, não é tipo ninja, que é mais coisa do oriente, vamos dizer assim, demônios e pá. É de super-herói, o Horikoshi Koreii é fã dos cómics americanos, de Homem-Aranha, Superman, Batman, etc. Então, ele manda um mangá de super-herói, ele abrange muito para a demografia shonen, para jovens que estão em fase de transformação, e ele insere um protagonista como o Deco, porque por mais que o Bakugou ele seja aquele personagem que vence toda vez o primeiro lugar nas enquetes de popularidade, ele não é o protagonista. As verdadeiras lições que o Horikoshi Koreii quer passar estão através da ótica do Deco, né? E esse capítulo 305, ele aborda a maior lição de My Hero Academia, que é tentar resolver a raiz dos problemas, né? Não é aquela história de, bandido bom é bandido morto. Não! É entender os problemas, é entender a desigualdade social, é resolver a desigualdade social, minimizando o máximo possível, porque aí não existe bandido, né? Então a gente sempre pensa em resolver de maneira paliativa. Bota na cadeia, mata, né? Só que quem tem que fazer isso, quem tem que tentar reinserir o bandido na sociedade, prendendo, punindo, beleza, é polícia, são forças armadas e tal. Mas não é o povo, né? E o Horikoshi Koreii vem também trabalhando essa questão do desarmamento, né? Tipo, se tiver bandido sem salvação, quem resolve são os heróis, lutando, prendendo, reeducando, e não o povo se armando, como a gente está vendo, né, nos capítulos 298, 299, como a gente está presenciando aqui no mangá. E aí que a gente vai para a questão de camadas. Eu também falei um pouco disso no nosso react, né? Foram pensamentos preliminares assim. Tipo, para salvar o Gentle, o Deco entendendo sua problemática, o Gentle ele tinha 10 camadas que precisavam ser perfuradas para você entender o Gentle, certo? Salvar o muscular, o Stain e o Overhaul, você bota aí 1000 camadas, já fica muito mais difícil, né? Você entender a raiz dos problemas. E salvar o Shigaraki, 1 milhão de camadas, velho, para o Deco chegar naquele garotinho. O Deco pode quebrar 999 mil camadas e não chegar. É isso que é louco. Mas aí é que vem, né, aquela catarse desse capítulo quando o Deco fala sobre o One for All e sobre o que é ser um herói. O que é que o Deco fala no final do capítulo? Que o Shigaraki, ele já matou e feriu muitas pessoas queridas pra ele, né? Eu vou falar em primeira pessoa como se eu fosse o Deco. O Shigaraki matou e feriu muitas pessoas queridas pra mim. Mas o One for All é um poder pra salvar e não pra matar. All Might me ensinou isso. E não só ele, mas todos vocês que construíram esse poder ao longo dos anos. Talvez matar seja o único jeito. Não sei o que farei quando a hora chegar, mas eu quero salvar aquele garotinho. Galera, é muito lindo o All Might chorando, a Shimura Nana chorando. Eles estão vendo que o poder caminhou por aqueles fios de tantos antecessores, tantos portadores e chegaram na pessoa certa, porque o Deco é o último. E ele tem essa resolução. E todo mundo tá em ressonância, né? O Deco conseguiu cativar até a galera que não acreditava nessa visão de que o Shigaraki pode ser salvo. O Deco quer salvar. Ele não sabe o que vai acontecer na hora. Será que eu vou precisar matar ele? Mas eu quero salvá-lo. Isso é muito lindo, velho. Tipo, no finalzinho do capítulo, né, o primeiro portador, o irmão do Alpha One, chama os portadores número 12 e número 13. Nossa, galera! Eles que estavam esse tempo todo no cantinho, né, do castigo, eles se viram. Agora, tipo, pra mim não dava pra interagir com eles. Mas aí o irmão do Alpha One, ó, chamou os caras pra chincha, né? Então vamos lá, tornar o Deco esse guerreiro extremo. Então será que o Deco vai conseguir todas as quirks que faltam agora? Porque olha só, vamos lá. O All Might, né? Vamos em ordem decrescente. O All Might, o Deco é o 9º, né? O All Might é o 8º, também não tinha quirk própria. Nana, flutuação. Deco já conseguiu. O 6º portador é o En. Não sabemos a sua quirk,
certo? Então falta essa. E aí tem o Banjo, né? É o Black Whip. E aí tem... o Deco já conseguiu também. E aí tem a quirk do quarto portador, que ele conversou muito com o Deco no capítulo passado. E a quirk dele é do sentido aranha, muito boa. E aí tem as quirks do terceiro portador e do segundo portador. São 3 quirks que faltam pro Deco ter todas essas quirks, né? Flutuação, sentido aranha, o chicote e a super força, que é o total, né? Do One for All, passando de geração em geração. Queria muito saber o que é que vocês acharam desse capítulo de My Hero Academia. Opinem, tá bom? Comentem muito aí, a gente tem uma comunidade muito madura e eu quero ler vocês. Fala aí sobre o Deco, sobre o discurso do Horikoshi Kohei e como ele é importante para a indústria de mangás, beleza? Quando você estiver vendo esse vídeo aqui, muito provavelmente eu vou estar ao vivo lá na Twitch, beleza? Então vem me ver, me seguir, dar um sub e ajudar o canal, porque eu quero trazer os conteúdos majoritariamente agora lá na Twitch, porque eles pagam bem e não me flopam como o YouTube tá fazendo. Até a próxima, galera!